Olá, Donadetes! Hoje a gente vai falar sobre maturidade, amadurecimento, fruta madura que cai do pé. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Leandro Souza. Eu sou Milena Anjo. Esse é mais um episódio do Nada, um podcast. Falando hoje de maturidade. Maturidade. Qual é a nossa ideia sobre maturidade? Como é o processo de amadurecimento? É doloroso? É legal? É divertido? Eu não acho. Mas... Será que estamos maduros mesmo? O que é maturidade? Sua feia. Ai! Sua ascendente. Ai, eu Essas fico brincadeiras péssima. de criança. Essas brincadeiras de criança, Milena. Gente, começando, me chamar de feia, eu sei que eu não sou feia, mas me chamar de feia me afeta, eu fico, ai, aí eu vejo que eu não tô madura nada. Tem maturidade certa. Mas vamos lá, eu, sobre maturidade, começa sério, que a gente começa aqui Certo. um negócio sério. Maduro, gente. A gente é maduro, adultos. Eu acho que eu tô sentindo um amadurecimento agora na minha vida. Agora, exatamente a partir do ano passado, acho que eu senti um amadurecimento da minha vida. E antes, tipo, na 18, 17 anos, eu me achava madura. Eu era aquela pessoa, olha que menina madura e tudo mais, mas eu não sou. Aí hoje, com quase 30, eu percebo que eu sou um cocô do cavalo do bandido. Bem madura, Mariana, bem madura. Eu sou madura, eu sou um cocô. Madura total, gente. Ai, total, gente. Ai, cancela esse podcast. Desculpa, volta. Não, é porque assim, na verdade, eu queria dizer que a gente se acha quando é mais novo. Sim. E depois vai ficando mais velho, a gente vê que não é nada. Que não tem amadurecimento nenhum. Que assim, tem um amadurecimento, mas que não é. As inseguranças continuam as mesmas e tudo mais. Vai, fala aí que eu já falei besteira. Relaxa. Assiste Eu muito, tinha, e é isso aí. eu tinha uma coisa muito ridícula de querer fazer 18 anos logo, pelo amor de Deus, socorro, Sim. bora fazer esses 18, porque quando eu fizer 18 anos, aí sim eu vou virar adulto. E aí, pronto, meu amor, acabou o mundo. Porra nenhuma. Eu acho que eu percebo minha maturidade por meu irmão. Tipo, a gente tem 8 anos de diferença. E aí eu tinha muito essa ideia de quando eu fizer 18 anos, ele vai estar com 10, então eu vou ser o homem da casa, sabe? Então acabou meu pai, a dinastia, e vai chegar agora o meu reinado. Ai, meu Deus, era ridículo, porque eu lembro muito dessa ideia de nem querer se comparar, tipo, você é uma criança. Não, eu sou um adolescente. Ou você é um adolescente. Não, meu filho, eu sou um adulto, sabe? Tipo, responsabilidade cadê, né? Porque gosta muito de gozar do adulto, mas cadê a responsabilidade Pois até então? é, pagar conta ninguém E quer. aí, enfim, eu tô na mesma vibe que a sua, Mário. Eu só vim me dar conta de que eu estou maduro, de que eu estou... Que quando a gente se percebe maduro, a gente já se acha velho também, né? A gente tá ali, tipo, novinho, maduro, pá. Mas quando a gente se percebe maduro de verdade, a gente já acha que tá velho. E aí, meu amor, quando a gente percebe... Eu mesmo tava vendo, tipo, uma conversa recente de um menino de, tipo, 22 anos que eu era super afim, por exemplo. E eu fico, gente, o menino tem idade de meu irmão. E eu, tipo, super já tô velho, sabe? Já passou. E aí você fica nessa, assim, de, tipo, onde está a maturidade mesmo? Sim. Como a gente calcula essa maturidade, na real? É isso, eu não sei, enfim. Não, esse negócio de descobrir, aí eu cheguei a tal maturidade, eu atingi a maturidade com X idade. Isso é muito relativo, assim. Eu acho que desde criança eu era muito à frente das outras crianças. Não era, como é que se fala? Não era, como é o nome daquelas crianças Superdotada. não era superdotada, não. Eu era, e nem gênia, eu era muito responsável, sabe? Como eu era uma pessoa muito toda certinha, assim, eu era muito responsável. E aí eu saí de casa muito cedo também, assim. Ia fazer 18 anos quando eu saí de casa. Vim morar só aqui em Salvador. Então, eu já tinha uma certa responsabilidade. E quando eu vim morar só, eu atingi uma outra responsabilidade. E eu acho que esses acúmulos de responsabilidade me tornaram uma pessoa madura desde cedo. Então, hoje, quando eu cheguei nos meus 30 anos... O que eu sinto, na verdade, é muito mais algumas cobranças externas de conquistas que a gente tem que ter quando a gente tem 30 anos, que é diferente dessa questão de maturidade. Eu acho que eu me sinto madura desde muito cedo. Nunca parei pra refletir sobre isso, mas quando eu parei pra pensar nesse tema, né, desse episódio, quando eu parei pra refletir, eu vi que desde muito cedo eu tinha uma certa responsabilidade, morar só me fez ter um tipo de postura.
E é isso, maturidade na minha vida surge desde, eu acho que muito cedo. Eu me sinto madura desde muito cedo. Pode ser uma mentira? Pode ser uma mentira. Mas é como mentira, eu falo que assim, eu me bater com certos tipos de problema que eu não vou saber administrar. Mas é isso que eu me pergunto, será que maturidade tem a ver com isso? Sabe? Você falando assim, eu pensei que penso na maturidade uma coisa que não é uma coisa geral. Sim. Não existe a pessoa madura. Tem algumas áreas que a gente é mais maduro e outras é mais imatura. Eu acho que é isso. Porque eu conheço pessoas que têm 50 anos e eu vejo uma imaturidade em algumas áreas que eu tenho uma maturidade. Mas claro que essa pessoa tem em outras áreas e até mais pela experiência de vida, já tem uma maturidade que eu não vou ter, que eu não tenho. Por conta da experiência de vida, porque ainda não foi o meu momento de amadurecer nesse lugar aí. Nesse quesito. Nesse quesito, sim. Então, eu acho que a gente tem muita uma responsabilidade, que também é diferente, né? Uma maturidade do que de uma responsabilidade. Eu penso que eu sempre fui uma pessoa muito responsável, mesmo sem entender muito por que eu estava sendo responsável. Sim. Aí eu percebo que é maturidade porque eu entendo porque eu preciso ser responsável por isso, sabe? Sim. É muito da responsabilidade é muito, você tem que seguir assim porque não pode. E a maturidade não, é muito você, tô aceitando, tô entendendo qual é esse caminho que eu preciso fazer. Acho que a maturidade é muito de você estar de boa com determinadas situações. E quando a gente tem uma imaturidade, a gente não fica de boa, né? Por mais que a gente é responsável, mas fica numa pressão, uma coisa assim. E a maturidade, eu acho que dá uma relaxada em alguns aspectos. Assim, quando você alcança a maturidade, tipo, antes de você alcançar, quando você tá nesse processo de amadurecimento, eu acho que é meio estressante. Eu fico pensando quando eu saí de casa. E aí eu ficava muito estressada na preocupação de que tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Depois que você aprende a lidar com as adversidades que tem, você acha que já não é tão estressante, já não afeta tanto. Os problemas não mudam, você consegue lidar com eles da melhor forma. Acho que esse é um ponto de maturidade. É você saber administrar as questões. Não é que eu sou madura, eu não passo por mais nenhum problema, nada me abala. É você saber administrar as questões da vida, sabe? Porque você já passou tanto por isso, você saiu de casa bem cedo. Deve ter sido muito difícil. Sim, muito. Muito difícil. Não significa que você foi irresponsável. Sim. Mas hoje em dia já é bem mais tranquilo. Sim. Porque acontece as coisas, a gente fica construção, né? A gente vai crescendo. Aí eu acho legal isso. Eu adoro envelhecer por isso. De ver o nosso crescimento. E ver o crescimento das pessoas. E ver como aquela pessoa mudou. Como aquela pessoa mudou de alguma área. Deixou de ser uma coisa que não era legal pra ela e tal. Sim. Eu adoro o envelhecer nesse sentido. De ganhar maturidade. Sim. Porque eu admiro muito, assim, pessoas que a gente vê que muda, né? Que a pessoa se transforma, no final das contas. Tem um florescer aí da vida. Mas é isso, não necessariamente uma coisa está ligada à outra, eu acho. Que não necessariamente a maturidade vem com a velhice. Não. E tava falando justamente disso, então. Porque assim, eu mesmo, diferente de vocês, eu acho que é um ponto que a gente vai falar aqui, que é a maturidade entre gêneros, eu sempre me vi muito infantil. Infantil na ideia de, tipo, não ter responsabilidade, não saber lidar com a responsabilidade. Porque sempre tinha alguém resolvendo por mim, principalmente minha mãe. Então, a ideia de maturidade foi até um pouco do que eu falei do começo. Quando eu me dei conta de que eu estou maduro, de que eu estou resolvendo meus próprios problemas, eu já me sinto velho. E isso não é só comigo, é olhando em volta. E aí, quando eu falo do comparativo comigo e com meu irmão, eu tenho amigos em volta que já se casaram, por exemplo. E isso pra mim já é um ponto de trazer a um ponto de maturidade, entender esse novo universo, digamos assim, que até então eu só enxergava com os meus pais. De, tipo, ter amigos que são casados. Era uma realidade pros meus pais, pra mim não era. Então, quando eu me vejo nesse universo, eu me vejo, digamos, maduro. Amiga, dona de loja. Existe uma coisa que é nossa realidade hoje, coisas que eu não via antes. Que tá ouvindo agora na loja tá dela, nos ouvindo, podcasts. Maravilhosa. Sabe? Então, eu acho que isso me traz a essa ideia de maturidade mais perto, porque eu me percebo não sozinho mais. Por exemplo, quando eu me via infantil, eu me via infantil junto com os meninos que estavam à minha volta. Hoje eu me vejo maduro junto com um grupo de pessoas que estão à minha volta também. E isso eu vejo com as responsabilidades, com a ideia da própria vida mesmo. Eu acho que quando a quebra pra mim, na minha ideia, né, que eu também nunca parei pra pensar muito nisso, veio quando eu entrei na faculdade. Que eu vejo que até o ensino médio eu tinha um grupo de amigos e de vivência até que não tinha responsabilidade em si, sabe? Até quando a gente ia pra recuperação eram meus pais que pagavam. Então era uma ideia muito solta
de responsabilidade. Mas quando eu entrei numa faculdade que me possibilitei, por exemplo, eu fazer uma mobilidade e morar em outra cidade, em outro estado e não conhecer ninguém, eu comecei a cavar a responsabilidade e que eu não tinha mais meus pais para resolver. E uma coisa doida até... Na tora, né? E uma coisa doida até é que quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu não tinha lugar pra ficar. Aí meu pai falava assim, mas você ainda não viu o apartamento, não viu nada? Eu falei, não, chega lá e vou ver. E meus pais ficaram mega preocupados com isso. E eu já tava tranquilo, assim, entre aspas, de tipo, eu falei, a pior das hipóteses é eu dormir no aeroporto. Porque, tipo, eu não vou sair do aeroporto sem... E aí, tipo, fiquei no hotel, tipo, acho que eu passei um mês morando no hotel, até achar um apartamento e ficar pra alugar. E isso, eu tive um certo prazer em si, em saber, é eu comigo mesmo, sabe? E até para os meus pais entenderem isso foi um processo também, porque era, tipo, tão eles resolvendo por mim, que quando eu me joguei pra falar, não, eu resolvo a partir de agora, foi um processo tanto pra eles quanto pra mim também. Meio que isso. Eu acho que a maturidade, ela surge assim nessas adversidades, né? Quando a gente sai daquela coisa... Da zona de conforto. Eu não gosto de falar zona de conforto. Sim, a gente... Mas vocês já sabem disso. Quem já ouviu os outros podcasts. A gente falou zona de conforto, que não foi um é dos episódios mais... que as pessoas... os episódios Ah, mais legais. É a zona de desconforto, né? Mas quando a gente sai da zona de conforto, vamos falar. Mas quando a gente sai desse lugar, né, de tá tudo bem e tudo mais, então a gente meio que dá um empurrão. Eu acho que a maturidade vem com essa coisa de um empurrão, assim, tipo, acorda aí, você tem que se resolver sozinha. Ou é isso ou não é isso. Com você mesmo. Agora é com você mesmo. E Me veio o Marvin na cabeça. Música, Marvin! Agora é só hoje. E é muito isso, E né? não A vai música adiantar fala chorar chorar. pra gente fazer isso. Não adianta, você tem que crescer por você mesmo. Você tem que ir. E esse lance de diferença de maturidade entre gêneros é muito foda, né, velho? Porque nós, mulheres, nós somos cobradas desde muito cedo pra ter um certo tipo de postura que inevitavelmente vem junto à maturidade. Que é a forma de se comportar, a forma de se vestir, a forma de andar. Saber cozinhar. Saber Quando você cozinhar, fala- saber se virar, porque... Lavar a própria roupa. Exatamente. Pra não depender de Não ninguém. depender. E é muito assim, quando você fala, minha mãe faz tudo pra mim. Nunca minha mãe fez tudo Nunca pra mim. existiu Nunca existiu isso. E olha que eu sou filha única. E não é no Na lance de... teoria, Você tem tem na que mão, aprender né? a fazer tudo. Isso na minha família. Você tem que aprender a fazer tudo para ter um casamento. Não, é no lance, você tem que aprender a fazer tudo para não depender, Pra não de, depender ninguém. de Pra ninguém. ter autonomia. Pra ter autonomia, Isso. pra não precisar depender de ninguém. Isso. Mesmo Isso. com a outra lógica, mesmo com a mudança de pensamento, Sim, ainda assim a é gente é pesado. cobrado. É pesado pra Ainda gente. assim é pesado pra gente. Essa cobrança. E é isso, então, nunca, nunca ninguém fez nada, né, pra mim, assim. Sim. Aí eu fico pensando, por isso a mulher. E a mulher tem que ser mais madura pra aprender a se defender. É isso aí. Se defender do homem, tem que De se uma comportar de uma sociedade sociedade machista. Isso é doloroso. É Isso é a mesma coisa, segue aquela mesma lógica de que uma pessoa negra tem que ser 2 vezes melhor. Isso. É a mesma lógica. Isso. Ó, e a gente tá bem mais embaixo da pirâmide. Infinitamente. E aí é isso. Eu acho que esse lado é bom, porque é muito bom pras mulheres. Tanto que as mulheres estão aí, ó, lá na frente. Vocês estão super pra trás, velho. Os homens estão super pra trás em tudo. Em todos os aspectos. Se a gente for pensar aspectos profissionais, aspectos emotivos, todos os aspectos vão estar muito pra trás, tá ficando pra trás. Mas é ruim porque é a gente sozinha. São as peso, mulheres é um sozinhas, o fardo peso da muito mulher grande. sozinha. É. Não tem ninguém pra acompanhar. Uma mulher num trabalho, ela trabalha muito mais do que um homem. Numa empresa, por exemplo, ela vai trabalhar muito mais do que um homem porque E ganhar menos. É isso que eu ia dizer. E os Os homens, homens- apesar de estar lá pra trás, eles estão aí ganhando todos os méritos, ganhando mais. Sim. Tem uma vida Tendo muito mais destaque, tendo mais segurança, chega Exatamente. e fala. Então, pra eles estão... Uma coisa no meu trabalho mesmo, qualquer lugar, né? Qualquer lugar de trabalho. É tipo, se tiver alguma coisa suja, um prato sujo, uma coisa suja, porque a gente não trabalha em lugares que tem a copeira e tal. Eu nunca vi um homem chegar e falar, vou limpar aqui esses pratos pra manter o ambiente de trabalho limpo.
limpa. Ou seja, a mulher vai porque aquilo incomoda, porque aquilo é uma sujeira. Aí a mulher vai porque já tem essa coisa de que é servir, de cuidar, sabe? Eu não gosto disso, dessa criação. Não De mesmo. você velho. ser voltada pra cuidar, pra servir, Sim. pra ajudar, pra fazer. Não por uma obrigação. Talvez eu goste de fazer isso, mas eu não gosto dessa criação que a mulher tem que fazer isso. E a mulher é sempre colocada nesse lugar. E o homem é muito num lugar confortável de não fazer nada. De ficar lá sentado esperando a coisa acontecer. Como é que é De madura? ficar sentado esperando alguém pedir pra ele fazer alguma coisa. Não toma uma iniciativa. Isso é muito... E aí fica puxado pra mulher. Injusto, né? É injusto. E aí não é legal eu falar, mas a menina amadurece mais cedo. A menina amadurece mais. Véi, é bizarro isso. É bizarro. Chegaram Porque a dizer até naturaliza argumentos isso. científicos, É, né? acaba Chega a usar naturalizando isso. E não é. Não é pra ser uma assim. cultura social que É. obriga. Obriga a mulher a amadurecer mais cedo. E não pode. E vai muito de uma ideia de negação, né? Por exemplo, até bebê mesmo. Criança começando a engatinhar, por exemplo, sabe? Tem coisas que os meninos têm mais liberdade de fazer até do que uma menina, sabe? E pra você ver que até na criança, tipo, 2 anos, criança com medo de perna aberta, pede pra fechar. Imagine uma criança. Sabe? Uma criança, Tá nem... E até mesmo de dançar, corpo e tal, porque, tipo, não é a ideia de... O errado é o homem que vai sexualizar uma criança. É a criança que não vai poder ficar dançando de forma, não sei o quê. Porque criança, de certa forma, toda criança acaba sendo uma esponja, né? Ela vai pegar o que tá ao redor e vai reproduzir, vai fazer o que tá vendo, de certa forma. E aí, com isso, a criança tenta ter uma ideia de liberdade que é podada, e isso acaba vendo com o que vocês falaram, né? De responsabilidade. Porque, tipo... Nenhuma mulher que eu conheça na vida não tem uma ideia que, tipo, não saiba cozinhar. Ou até tenha. Mas, tipo, Tem. Mas, tipo, tô generalizando, mas muito na ideia de que é muito mais fácil encontrar homens que não sabem cozinhar do que mulheres. É isso, nesse na sentido. verdade, as Sabe? mulheres que dizem que não sabem cozinhar, eu acho que tem um olhar mais torto pra cima. Como assim? Tipo, normalmente, se tem um olhar torto pra uma mulher que diz que não sabe cozinhar, de tipo, como assim você não sabe cozinhar? Julgada. As pessoas Sim. aceitam Sim. menos do que quando o homem diz que O não sabe homem não cozinhar. sabe fazer normal, ok. Ou se cozinha, tipo, olha esse homem cozinha. Isso. Sendo que, gente, você come para sobreviver. Isso. Para se alimentar e precisa saber Deus é cozinhar. um homem que sabe Que cozinhar. sabe cozinhar. Rodrigo Hilbert. Hilbert. Ele mesmo. Rodrigo Hilbert faz uma O cadeira. mínimo que você tem que fazer. Uma cadeira, ok. Não, Uma Rodrigo cadeira ninguém Hilbert faz. faz o almoço, a mesa, a cadeira, a casa. Ele faz tudo. É o mínimo, E ele é aí, loiro. tipo, exatamente. E Rodrigo faz nada, gente. Pega a vida de Rodrigo tá na piscina o dia Exato, todo. surfando. Ele é o mínimo que ele tinha que fazer. Uma cadeira, ele tinha que fazer uma casa e tudo. Enfim. Mas eu acho cruel essa coisa de mulher, tem que amadurecer. Eu espero quando eu tiver filhos, eu tente quebrar isso. Porque é até difícil da gente quebrar isso. É até difícil da gente, às vezes, não fazer alguma Não coisa fazer. pra... Tipo, tô vendo tudo sujo, não vou deixar sujo. Porque o cara vai deixar sujo. Se for, ele não vai deixar aí. aí é como se fosse nada. Mas uma mulher vai lá e faz. Muito tipo, ai, que merda. Tá tudo Sim. aqui bagunçado, Sim. tenho que coisar. Então, né, desonesto. É o patriarcado aí, né? Gente, vamos acabar, tá ruim pra vocês. Estamos comendo lixo e tá dizendo que tá comendo bem. Porque não sabe cozinhar. Tô aqui no meu silenciamento. Cara, essa boquinha. Silenciamento do homem. Do homem que não sabe fazer nada. Não, É real. não vou nem te expor. Mas você já se expôs. É isso, velho. A maioria dos homens. Então, E a maioria dos você tá homens são chegando. assim. Às vezes um homem que você conhece, um date, você percebe já isso no homem. Sabe? E eu fico, mano do céu. Olha, Querido. É. Climão. Léo está em silêncio. Tá em porque silêncio. ele- Porque o que é que você. Qual a sua opinião sobre isso, Léo? Vestiu a carapuça. Mas sabe o que é isso? Fica louco. Vou falar isso, posso ofender. Mas é muito o homem não quer abrir mão do seu privilégio. Do seu privilégio de ter que fazer as coisas. Aí tem que chegar uma, sei lá, mulher e bater na cara de... Metaforicamente, sabe? Sim. A sociedade bater na cara assim, pra ir, tem que ir para o Rio de Janeiro. Pra morar sozinho, não ter o que comer, pra poder... Ai, tá, agora eu vou acordar e vou, sabe?
É muito louco. Não é só culpa dos homens, é uma culpa de uma criação. Não tô Sim. dizendo que, Léo é assim. Não é você, não é diretamente. É Mas sim. é culpa da criação, sabe? É culpa da criação. Já entendi o Eu episódio. falei outro dia. E aí, isso tem o machismo. Eu tava falando com uma pessoa. Uma pessoa. E aí, A contar. falando dessa coisa do machismo, velho, você é um homem negro, sendo machista, reproduzindo tudo isso, reproduzindo o comportamento de um homem hétero branco. Aí eu falei, se eu fosse uma pessoa que estivesse sendo comparada com um homem hétero branco, eu ia ficar morrendo de vergonha por tudo que é esses adjetivos é causado. E vocês estão ali no lugar de boa. Olha que besteira, é ótimo estar nesse Ninguém lugar. quer sair do seu privilégio. Ninguém quer sair. E eu falei, velho, que ofensa você ser comparado com um homem hétero branco que tá aí fazendo um bocado de merda no mundo. E tá de boa, ok. Diz que é desconstruído, mas não é desconstruído. Mentira, tudo ilusão. Tudo ilusão. E é isso, né? Acho que essa coisa da maturidade. Tanto que a gente vê mulher, como eu já falei, mulher tá aí na frente por conta dessa maturidade de mulher mais madura e tudo mais. E tem aquela coisa da maturidade das coisas na vida que acontece, né? É. Que faz a gente quebrar a cara e amadurecer, sei lá, em relacionamentos. Sim. Ou é uma maturidade que dói. É a maturidade que chega e... Ai. Em relacionamentos amorosos, você se relacionar com as pessoas faz você amadurecer. Faz, né, Mari? Faz muito. Você, tipo, você sai de um relacionamento, você não é mais a mesma pessoa, você vai mudando assim, ó. E você vai mudando, você não vai querendo mais que coisas se repitam. E não é só namoro nem nada não, mas Sim. qualquer tipo De ficadas, relação. dates e tudo. Encontrinho Comportamentos rapidinho. em geral que não agradam, você vai acabando. Isso é legal do amadurecimento. Que você olha assim, tipo, eu não vou mais passar por isso. Eu não vou cair mais nessa cilada de passar por isso, sabe? Sim. Essa é a parte... E é bom você se sentir maduro. Vocês não acham, não? Oxi, Tipo assim, com quando certeza, eu olho assim, sou- que eu vejo um boy lixo, que eu falo, esse aí eu já Querido, conheço. já conheço. Vacinado. Aí eu fico, então melhor, passa pra outra. Eu vou quebrar a cara lá na frente com o outro que é um lixo É que eu porque desconheço. você vai pegar um que você não coronavírus. tem. Você vai pegar uma experiência que ainda não passou. Entendeu? Mas é isso, a maturidade vem muito de você se permitir experienciar as coisas. Sim. Porque se você coloca dentro de uma bolha, não quero que isso aconteça comigo. Você não amadurece, pô. Exato. É. Não tem como Tem não gente que amadurecer deixa de sem viver viver. pra não sofrer. É Exatamente. muito E doido. você não amadurece. Se chegar lá na frente, se estrepa de alguma forma. E vai Vai, amadurecer mais alguma ainda. coisa vai chamar Mas você. vai sofrer mais ainda. Vai Um sofrer mais spoiler, ainda. gente, um spoiler. Todo mundo vai sofrer. De forma, tipo, Ninguém vai cedo ou ficar sozinho, tarde todo e mundo vai tal. sofrer. Evitando ou não evitando, todo mundo vai sofrer. É. É, e a Então, vida é isso. A vida não experimente. é. A gente tem que quebrar essa coisa que a vida é. Todo mundo tá feliz, rede social, é alegria. Não. A Não vida é. é altos e baixos o tempo todo. O tempo É o tempo inteiro. todo, o tempo todo, o tempo todo. E é isso, a gente passa, a gente realmente fica feliz e satisfeito quando passa por um baixo e Isso. vê que, pô, isso não me afetou tanto. Isso. Mas eu mesmo tenho essa ideia na cabeça que todo mundo é feliz e eu não sou feliz. Mesmo eu tenho noção teórica e noção de tudo que não é verdade. não existe isso. Que o que a gente vê em rede social, que a gente vê na TV, é um recortezinho, um recortíssimo. Momentâneo ali. Bem ó. pequenininho. Aham. Mas ainda assim eu fico me culpando. Ai, pra essa pessoa já é super bem sucedida. Essa pessoa já é casada, que filho, casa e viaja o mundo, sabe? E eu fico, gente, é só um recorte. Eu sei lá o que é que tá passando na Tá cabeça. passando a vida dessa isso. pessoa. Uma vida nessa pessoa. Isso. Às vezes ela tá super bem sucedida na profissão, no casamento. Total. Mas sei lá, mas pessoalmente ela não é realizada. Exato. A realização dela era não ter nada disso. Às vezes é isso. E a pessoa tá ali. E a gente. E é isso, a gente fica se sentindo mal vendo isso porque é cobrado da gente quando a gente chega a certa idade que a gente tem conquista X coisas. Como assim, você chegou nos 30 e não é casada, não tem filho, não tem uma casa, não tem um carro, sabe? E aí quando a gente vê isso em outra pessoa, a gente fica, ai meu Deus, a errada sou eu. Sendo que não tem idade pra essas coisas, sabe? E não tem um idade roteiro pra todo mundo não seguir. tem um roteiro, único pra vida de, sabe? Todo mundo. E não tem, pô. Super. E aí a gente fica se sentindo mal por isso e depois a gente tem que cair na consciência de que não tem isso. Não pode existir Não tem um isso. Cada formato. realidade. Não tem. Cada Não tem um realidade é uma formato. realidade. A gente fala tanto de diversidade, mas a diversidade não tem que ser só estética, a diversidade é em tudo. A diversidade é em tudo. Sim. Cada um é cada Até um. nas vivências. Nas vivências, exatamente.
pode ter uma pessoa de 70 anos que talvez não seja maduro em alguma área e que vai amadurecer ali naquela idade. Isso. Uma pessoa de Aquela 70 que idade. esteja começando a faculdade. Exatamente. Sim. Porque isso não existe. Ó, você é madura sim. Concluiu Isso. a universidade. Comprou um Não, carro. Não é. existe. Não É isso existe que checklist. não existe checklist de maturidade, velho. Total. A Isso é maturidade muito é pessoal. É pessoal. É pessoal. São É trajetórias. pessoal. Exatamente. Eu acho que é isso. Maturidade está relacionada com essa ideia que a gente falou de responsabilidades. E cada um vai criar sua responsabilidade, tipo, na sua vida, o seu Sim. modo, de Sim. seus... Porque cada um vai viver, de fato, uma realidade. Uhum. A forma, por exemplo, que eu citei de ir para o Rio de Janeiro foi uma. Mas se eu fosse para uma outra cidade ou para um outro lugar em si, seria uma outra forma, entendeu? De criar essa habilidade e tal. Se, por exemplo, meus pais fossem comigo, seria uma outra forma de Seria lidar, outra forma. sabe? Então, acho que tudo é uma construção, de fato. Sim. E a gente falou até em outro episódio sobre essa ideia de trajetória. De respeitar Sim. a nossa trajetória, Sim. né? Que a gente sempre tá muito nos resultados. E o mais foda de tudo é você ficar comparando os seus resultados com de outras pessoas e tal. ok. Cada um teve um percurso a fazer em si. Uhum. Tem até uma frase que eu me esqueci agora quem falou. Que é tipo, não compare o seu início com o meio de ninguém, sabe? outra pessoa. Que é tipo muito disso, velho. Talvez uma pessoa de 21 anos tá realizando coisas, mas que pra ela, tipo, é um momento, sabe? Sim. Que teve um conjunto de situações que favoreceram pra aquilo acontecer, Sim. mas que tem pessoas que vai conquistar aquela mesma coisa aos 51 e tudo ok também. Sim, Tudo sim. bem. Sabe? O que eu acho um problema pra mim, é óbvio que cada um tem seu momento de atingir sua maturidade. O que eu acho que é problemático são pessoas que não se disponibilizam a amadurecer e tem uma galera se estrepando pra dar uma vida X àquela pessoa e aquela pessoa tá ali, ó. Tudo sabe, tu tá de boas aqui, tô de boa aqui, tá, as pessoas resolvem o problema por mim. Isso que é problemático. Sim. Cada um tem sua fase, cada um amadurece em seu momento, porque cada história de vida é uma história de vida, mas tem pessoas que se apegam em pessoas que podem resolver seus problemas e ficam ali, sabe, empolgando em outras pessoas. Isso que eu acho um problema. Pessoas que não acordam pra vida, sabe? Não mas sai se desse tem lugar. todo um suporte, Isso. a pessoa não vai sair da zona de conforto, que eu não gosto dessa palavra, mas eu tô falando. A pessoa não vai sair da zona de conforto, porque tem ali, é como pessoas de 40, 50 anos que ainda é sustentada pelos pais, Isso. que vivem, não porque a pessoa, tem pessoas que passam por isso porque precisa, porque exatamente. teve algum problema, teve alguma situação. Sim. Mas tem gente que tá ali desde sempre. Eu vejo gente que age como adolescente. Parasitário, Isso. Enfim. Nada, não vou falar nada. Pessoas que agem como adolescente, que agem como uma jovem. Eu vejo muito isso. Eu vou falar de um estereótipo, mas sei lá, um roqueiro, sabe? Um roqueiro de 50 anos que eu fico, gente, você tem mais de 50 anos, é roqueiro, um metaleiro. Assim. Porque é um ambiente que você vê muito isso. Uma galera que tá ali, parece que ainda tá na adolescência, porque não quer largar aquilo ali, né? Aquela liberdade da adolescência. Sim. Uma coisa que me dói, que me afeta um pouco, são pessoas de geração depois da nossa, que tá aí super bem sucedida, que hoje parece que é muito mais fácil para os jovens serem bem-sucedidos. Eu não sei se a gente tá tendo uma visibilidade maior dos jovens serem bem-sucedidos, sabe? Eu vejo gente de 24 anos, cheia de opinião, toda realizada, que não sei o que, 23 anos. E fico, gente, eu fico assim, meio me sentindo menor por isso. Mas eu entendo que é uma geração diferente. Eu entendo que é uma geração diferente. Sim. Mas eu fico assim, 24 anos e eu tô aqui. A maioria dos influencers, né, tem essa idade. acho que tem super mobiliza isso, né? as pessoas e tal. E quando você vai ver a idade, você até olha pra pessoa e acha que não. Que não, Sabe? mas quando você Mas vai quando ver, vai ver a idade... 20 anos, 19 Super fiquei anos. chocado quando eu soube a idade de Anitta, por exemplo, de uma Santana da vida. Que eu acho que nem tanto. Mas quando começou a fazer sucesso... Que você olhava assim, tipo, Anitta, 21 anos. Aí eu falava, gente do céu, sabe? Começou da onde? Começou... Sabe? E é isso, vai entender quanto tempo ela tá aí tentando chegar nesse lugar e tal, enfim, essas Mas coisas. é muito tempo, porque 21 anos começou com Exato. 13 anos. Exato. E o pior que é. E o pior que Sabe? deve ser, né? Pior que é. Aí eu fico muito, tô atrasada. Comecei tudo tarde. E esses pensamentos não podem bloquear a gente. De que eu comecei tarde, é sempre bom começar as coisas. Sim, importante. Apesar de eu ter esse pensamento meio fechado de que
depois dos 25 não vou aprender mais nada novo, sabe? Não vou fazer mais nada. Eu tenho. Não tem. Não vou mentir. Não, faça isso. Super a tempo de aprender, velho. Sim. Super a E é isso, não existe checklist de maturidade. Então, se apega a É. isso aí. Tem que me apegar a isso aí. Como desconstruir um pensamento que tá ali? É difícil. Difícil. Eu não sei. Eu tô. Oi? Descolonizando Ultimamente, o descolonizar o pensamento. Ultimamente eu tô. punk, viu, meu Eu irmão? tô me batendo. Tô quebrando, Mas batendo é, a mas cabeça. Isso é maturidade. É isso. Super Esse é o processo. É Eu um tô aí processo. batendo a cabeça pra descolonizar esses pensamentos de que, gente, não tá no. Eu tô no meu momento. Isso. É o processo de amadurecimento. E aí o processo de amadurecimento é incômodo. Pra mim é super incômodo. Quando você amadurece, é massa, só flores. Mas o processo de amadurecimento, porque dói, é você tirar uma coisa que tá ali, enraizada em você. Exatamente. Tirar isso é a mesma coisa do homem ter que tirar o privilégio, querer tirar o privilégio, né? É você se enxergar, você olhar suas fragilidades, seus medos de outra forma, sabe? Encarar, na verdade. Encarar. Amadurecer, se você encarar Encarar. seus medos. Seus sabe? defeitos. Seus defeitos. Se enxergar como uma pessoa que pode ter problemas, que pode causar problemas, enfim. Uma pessoa que não é perfeita. Eu acho que amadurecer é muito disso. Porque às vezes a gente, na juventude, a gente se acha muito... Tudo certo, sou fodão, perfeita, sou fodão. perfeito. As pessoas querem... Fala alguma coisa pra você, você não, errado é você. E não, velho. Tipo, você se enxergar de outra forma, você enxergar que você é um ser humano passível de falhas e erros. Isso já é um grande passo, eu acho, do amadurecimento. Eu na adolescência mesmo, que eu era madura na adolescência, eu andava com muita gente mais velha. E eu achava massa, gente mais velha, as pessoas mais velhas, sendo que a galera do ensino médio era ensino fundamental, sabe? Sim. E tinha um processo também que eu era muito grande, era alta, então as pessoas da minha sala... despercebido. E eu ficava com vergonha de andar a grandona ali no meio das meninas. Tipo, quando eu ficava gente maior, eu ficava meio ali, camuflada. Mas isso não foi bom depois de adulta e tudo. Eu percebi que, véi, como eu pulei algumas coisas, né? Sim. Por andar com gente mais velha. Então eu pulei, acabei pulando algumas fases. E talvez isso não foi bom. E por eu me achar madura, por eu ter esse entendimento de maturidade. Eu sou madura, por isso que eu ando pelo... Na verdade, eu só queria me camuflar ali visualmente, porque eu era maior do que todo mundo. Sim. Então eu ficava bem escondidinha. E às vezes não foi bom. Não é que tenha sido tudo ruim, mas também não foi bom. Eu pulei várias fases. Não convivi com pessoas da minha idade na adolescência. Sim. Que é uma parada fundamental, né? Você ter pessoas que estão passando a mesma coisa que você tá passando. Sim. E aí eu percebo isso. Então talvez esse amadurecimento precoção, nem era um amadurecimento. Era só uma ideia de amadurecimento. Sim. Por eu ser alta e por eu ser mais séria. Uhum. Eu era o cocô também na adolescência. Mentira, tô brincando, é uma piada. É um jeito descontraído. É descontraído. Mas menina, uma coisa engraçada de maturidade, né? É não só de como a gente faz esses processos que vocês estão falando de interno, da gente encarar os nossos defeitos e tal, mas é curioso como as pessoas à nossa volta nos veem também. Por exemplo, eu sempre convivi muito com família mesmo, com tios e tal, não sei o quê. E até na rua, até pra, tipo, ser referência, assim... Até de tipo, pega ali e entrega aquele menino. Eu percebi que parou quando falaram assim, entrega um moço. Quando eu me vi chamando de moço, gente, eu falei assim, meu Deus, eu sou um moço, gente. Eu sou o moço que eu falava de tipo aquele moço passando. Você já é tia. Várias crianças chamando de tio. Várias crianças chamando de tio, gente. Eu fico, meu Deus. Que é normal, a gente é os tio. Quando a gente era pequeno, os tios tinham na cidade. E aí eu fico assim pensando muito de tipo da ideia que eu tinha de maturidade, de adulto e tal, dos meus pais quando era criança. E é muito de tipo quando eu tava fazendo cálculo de quando minha mãe me teve, né? Minha mãe me teve com 24 anos. E hoje eu já tenho 29. Eu fico velho. Minha mãe já mentia nessa idade, né? Você fica Sabe? Tipo, na lógica eu já teria um filho. Uhum. Imagina, e eu ficava assim, nossa, eu olhava pra minha mãe super madura, super sabe de tudo, como resolver todos os problemas, e não sei o que, é a minha provedora, tarará, super heroína. E aí eu me chego com 24 anos sem saber nada. Tipo, nada, modo de dizer. Mas você se sente tão perdido que você nem imagina que sua mãe nessa idade estava tão perdida quanto você. E ainda sabe? com filho pra Com criar. filho pra criar. E eu fico, meu Deus, gente, de quantas as aparências até, né?
Da gente passando por essa transição. E aí minhas tias, tipo, hoje mesmo, me veem e me tratam de forma diferente. Como tipo, adulto. sabe? que Como você é. adulto, exato. Sabe? E aí meus primos, que são menores, me chamam de tio e eu fico, ai meu Deus, sabe? Tio. Né? Eu sou senhora já tem um tempo que eu sou Sim. senhora. Senhora, Eu conversando com minha mãe esses dias, por essa época, tenho conversado muito com minha mãe. E aí minha mãe falava, eu falava, minha mãe, com 25 anos você já tinha 2 filhos e tudo mais. E eu falava, eu não sabia de nada, eu tava perdidinha. E aí a gente começou a fazer análise de momentos Sim. de que minha mãe não sabia de nada, né? Totalmente E pra você, e que pra mim era normal. Mas que até pra mim, pra minha irmã, sei lá, o fato de que brigar muito comigo e meu irmão e tudo mais. Ela dizia, eu não sabia o que fazer. Minha mãe falando que quando eu nasci eu chorava muito, chorava. Minha mãe ficava assim, eu não sei o que é que eu faço com essa criança. Não tem como devolver e ela não para de chorar. Minha mãe disse que passou meses desesperada, sem saber, achando que eu tinha algum problema, que ela ficou assim, meu Deus, eu quero jogar pra cima. Imagine. E aí a pessoa ainda tem esse controle, porque é uma criança, né? Tem que... Mas ela não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Acho que ter filho é muito, você não sabe o que fazer. A gente fala, nasce um filho, nasce uma mãe. Não sei não, viu? Nasce uma mãe... na porrada. Na tora. Não um nascimento ok, bonitinho. Não é Não é bonitinho. instintivo, não. Porque isso é uma forma de romantizar, né? Muito. Porque a gente fala muito da romantização do parto, da romantização da maternidade. Não mesmo. Nasce um filho, nasce uma mãe, romantização E do assim, parto. a geração dos nossos pais, ninguém planejou nada. Não sei os seus pais, mas ninguém Não planejou mesmo. nada. Engravidou, tem que Eu tenho umas fotos, gente, meu pai, tipo, pagando de gatinho, tirando foto comigo bebê. Eu ficava assim, sabe? Tipo aquela foto assim posada de meu filho, caralho, não sei o quê. Fico, gente, meu pai naquele tempo. Minha mãe engravidou com Minha 20 mãe. anos. Eu fico assim, gente, com 20 anos, eu sei lá, eu tava chorando na prova da faculdade. Eu já tive uma besteira dessa. Isso. É muito difícil. Aí a gente volta àquela parte de não comparar. Não. De não estar se comparando, Não porque comparar. são outros momentos, Outra outras Outro gerações. tempo também, outra exato. geração. Não me comparar com influência de 24 anos que tá milionário. É, não me não. comparar. Ai, mas poxa. Queria. Poxa Mas vida, hein? Uou. comparava, é barril fazer essa comparação. É injusta com a gente. E é engraçado, a gente pode falar isso de outro episódio sobre influência, né? Mas só um parêntese. Sim. De como é um conhecimento da vida que eles oferecem para as pessoas. Não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento científico. É um conhecimento da vida. Eu tô aqui O olhar de cada falando um. do meu olhar, da minha ponto de vista, né? Ou seja, é um conhecimento da maturidade deles. Eles já têm essa maturidade, a pouca experiência, apesar da idade que tem, mas é o conhecimento e propagar isso quanto faz. As pessoas querem, né? Querem saber, querem ouvir. Sim. Que doido. A gente tá aqui falando das nossas experiências, né? Exato. Também tem isso. Tem muita gente ouvindo e falando, nossa, como eles são maduros. Mentira. Risos eternos. E é isso, né? Eu acho que a gente já veio o que falou. Pra mim, eu volto a falar o processo de maturidade, amadurecer. Amadurecer é a parte mais difícil. Porque não é fácil, é uma ruptura, é uma quebra, é um rasgo, é tudo... É tipo fazer uma tatuagem. A minha primeira tatuagem doeu. As outras Não doeu não mais. doeu nada. Não deu nada. Eu falei assim, nem senti. Você vai se acostumando ali com as coisas, você vai aprendendo a lidar com Você já aquilo. passou por Sim, experiência. Porque você já passou. Mas amadurecer é doloroso, mas a maturidade é linda. É muito linda. Sim. É Eu muito me olho e linda. vejo assim, eu tô com vários B.O., vários problemas. Mas em algumas áreas da minha vida, eu me olho e falo, velho, é o que eu superei. Superei Sim. várias coisas. Já passei por isso. Superar, deixar de passar por situações bizarras, por dizer não quero mais isso pra minha vida, sabe? É Entender lindo. também, eu tô nesse exercício de entender, porque a gente tava falando antes sobre isso, de pessoas que não chegaram no amadurecimento que eu tô e tentar não julgar. Sim. E tentar falar, vai passar. Sim. Porque você também não pode dizer, faça assim que Não, vai dar é. certo. É Não muito tem. de você vai aprender com seus erros e vai Respeitar o passar. tempo do Respeitar o tempo do outro. Respeitar. Porque eu tava percebendo que eu tava num lugar muito tipo, eu já passei por isso, por que você tava passando por Sim. isso? Por que você tá chorando por causa disso? Você tá sofrendo? Não. Uhum. Entender que deixa cada um viver a sua vida. O seu O amadurecimento. seu amadurecimento,
Total, isso que você falou. Não, Né? são Isso. processos. Porque, inclusive, a gente supera certas situações de uma forma que a gente também acaba comparando isso quando vai dar um conselho até ou julgar alguém, achando que a pessoa vai passar pela mesma. E não necessariamente. Não é a mesma coisa. Entendeu? Ela vai viver de uma outra forma, vai superar aquilo de outra forma. Você falando isso me fez lembrar muito de uma discussão que está muito no calor do momento, que é uma discussão obviamente necessária, que é de relacionamentos abusivos, mas que cada um sai de um relacionamento abusivo de sua forma, porque cada relacionamento abusivo, inclusive, tem uma configuração específica. Exato. Tem relacionamentos abusivos que são mais físicos, tem outros que são mais psicológicos. Então, Entendi. até de encarar tudo isso, até de amadurecer, digamos, né, que você falou da tatuagem, é dessa experiência de, tipo, quem passou por uma situação como essa, possa ser que até encare outras relações abusivas, mas não da mesma forma. Vai ser de uma forma Porque diferente. isso, porque você vai, tipo, não é cicatriz exatamente, mas você sentiu aquela dor, Você sabe? vai sentir Você vai de se outra- precaver pra não sentir a mesma. A mesma. Você pode sentir Sabe? outra dor, mas não vai ser a mesma. E eu tava lembrando disso desde a infância que a gente acaba fazendo isso. Quando, tipo, sua mãe fala, não coma que tá quente. Aí você vai lá e mete na boca e queima a língua. Obviamente, você não quando você come. vai ver de novo, você não vai fazer. É. Sabe? Porque é um exercício. É um exercício de Sabe? aprendizado, né? Vai aprendendo ali. E de reconhecer seus limites também, Isso. né? De saber... Esse é coisa de relacionamento mesmo. Eu fico me controlando, porque eu saí de um relacionamento muito longo, que terminou de uma forma maluca lá, doida. E aí... E eu fico... Porque eu vejo pessoas meio que passando pela mesma coisa, vendo o mesmo comportamento, passando pelos mesmos comportamentos. E aí eu fico assim, de dentro de mim, como é que essa pessoa não tá enxergando isso, gente? Mas eu não enxergava. Eu não enxergava. Eu passei por isso. Cada um tem um jeito. Exato. Tá de fora. Você outro pergunta, né? lance, Como é que ela ainda gosta Como mesmo é que de- ainda continua convivendo com Certo. isso? E eu cheguei a viver isso com uma tia, por exemplo, sabe? Que uma tia minha passava situações bizarras até o momento em que, tipo, teve alguma coisa que eu falei, eu era criança no tempo, né? E aí minha avó falou assim, opa, sua tia, ela é dona de si, ela sabe do que ela tá fazendo, sabe? Sim. Certo ou errado, até essa ideia do que é certo e errado a gente utiliza pela nossa métrica. É. O que pode ser certo e errado pra mim, obviamente não é pro outro. Uhum. Entendeu? E aí, contanto que, enfim, a situação não se resolveu, né, com minha tia em si, mas é muito dessa ideia de, tipo, muitas vezes a gente tenta achar a solução pro outro, que é a solução que a gente resolveria pra gente, Não que o outro. sabe? A gente nem pensa exatamente no outro, a gente fica, por que fulano tá indo nessa Exato. relação? A gente Eu não faria tá dessa tendo forma? a sensibilidade Não. de olhar pro outro e ver que Sabe? ele não tá no mesmo Não lugar está. que você. Não está. Talvez ele esteja fazendo até da forma que seria melhor Uhum. pra você. Você talvez, sei lá, sofresse menos, mas a gente fica, não, se eu passei por isso, é meio arrogante, né? Sim. Quando a gente é adolescente, eu era muito arrogante. No sentido de dizer, eu posso, eu sei sei. tudo. Eu sei tudo. Eu Quem faço você? tudo. Quem? É muita arrogância. Porra nenhuma. Por isso que é adolescente. Ai, gente, adolescente. Não prestou nada. Engraçado que quando a gente vê hoje, a gente revira os olhos. Né? Quando eu vejo os meninos no ônibus, saindo de fardinha da escola, E fazendo... se achando. Gente do céu, pelo amor de Deus. É isso, porque não sabe nada, mas acha que sabe de tudo, de que é o tudo. dono da razão. É uma fase difícil. Sim. É uma fase difícil e a gente é chato quando é adolescente. Não tem jeito. Ou é revoltado, ou é caladão, ou vida louca, alguma coisa é. É tudo em excesso. Sim. Não tem equilíbrio, não. Não É tudo tem em equilíbrio. excesso. Tudo em excesso. 880 sempre. Enfim, acho que é isso, né? Estamos aqui pensando Madura. sobre... madura. Laranja sabe? madura na beira da estrada. Eu tô laranja madura na beira da estrada. Tá me esculhambando. Você tá toda, Mariana. Isso é processo de maturidade. Você precisa amadurecer. Ai, gente. Enfim. Mas é isso, gente. Reavalie a maturidade de vocês. O amadurecimento, na verdade. Né? Maturidade é resultado. É. O amadurecimento, O amadurecimento. que é o processo. É doloroso. Ai, é doloroso. Tem Mas partes é que são bom no final. gostosas também. Tem coisas que você vai conquistando, assim. É. Tipo, uhul. E Com a ideia sem mesmo da pressão viagem, também, assim. né? E um De clichê. querer- E se não ficou bom é porque ainda não acabou. Isso é muito clichê, mas é real. É né? real. É real. Calma, tem paciência, observa que vai melhorar. Calma que tudo é uma fase também. É. Paciência. É isso, um Beijos beijo. e pão de queijo. Eu me amo, eu não sou essa pessoa não, viu? Eu tô só brincando. É um Beijo. personagem, gente. Tchau. Beijo.